Bom dia, Shalom, mais uma vez juntos para um tempo de reflexão e celebração diante do Senhor. Declaro sobre você inicialmente que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, e você possa usufruir de todas essas bênçãos, de tal maneira que o seu coração, sua alma, seu espírito se alegre diante do Senhor, e você possa celebrar com muita satisfação, com muito sentido de realização. Esta é minha palavra para você de imediato nesse tempo de reflexão. Queridos, eu quero compartilhar com você mais uma vez sobre o tema que já estamos falando, que já estou falando há 2 domingos, fé inabalável. E hoje eu quero ver com você a terceira parte deste tema, que eu tenho reputado como sendo um tema relevante nesse tempo. Estamos vivendo dias de muitos questionamentos em todas as áreas. Se não bastasse as questões internas do nosso país, do nosso estado, provavelmente dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, também os nossos questionamentos interiores. Eu tenho ouvido de muita gente nesses níveis diversos. Há alguns que questionam o que está acontecendo no mundo hoje. Estamos aí vivendo há uma semana praticamente essa questão internacional da Rússia com a Ucrânia. Alguns já estão dizendo que é sinal do fim do mundo. E eu digo a você, não, sinal do fim do mundo ainda não. Pode ser sinais dos tempos, porque a palavra diz que antes de que chegue ao fim, haverá rumores de guerra, haverá guerras, e há muita coisa ainda para ser desenrolado neste rolo do tempo. Eu quero que você fique atento, eu quero que você fique sabendo das coisas, eu quero que você esteja firme na sua fé. É muito importante que você conheça a palavra, é muito importante que você conheça as profecias, é muito importante que você saiba onde colocar os seus pés. Eu diria que, além dos pés, você precisa também colocar os seus olhos, firmar o seu coração, firmar a sua esperança. A palavra do Senhor não nos deixa enganar. Estas coisas todas, embora alguns digam A ou digam B, não importa agora. Sempre haverá profetas do caos, sempre. E sempre haverá aqueles que interpretam as profecias de forma equivocada, sempre. Mas haverá sempre aqueles que, firmados na palavra, firmados na fé, com os olhos postos no céu, espírito, coração, entendimento, fixado na palavra, vai ter uma conduta, uma decisão e ações equilibradas, e serão seguramente mais abençoados. Porque você precisa entender que os planos de Deus para você são sempre firmes. Os planos de Deus são sempre bons. Os planos de Deus são sempre firmados no propósito dele, de dar a você, dar a cada um de nós que tememos ao seu nome, que buscamos andar em temor diante dele. A palavra diz que os planos dele são de nos dar um futuro e uma esperança. Quando fala de futuro e esperança, não está anulando essas questões todas da história, sejam de guerra, sejam de terremotos, sejam de pestes, de epidemia, não anula nada disso. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas você precisa saber quem é você, onde você está e qual o propósito dele em tudo isto. Então eu quero hoje mais uma vez falar com você sobre essa questão da terceira parte desta reflexão que tenho feito, desse estudo que temos feito sobre fé inabalável. O texto básico está lá em Salmos, e você já tem me ouvido sobre, onde o salmista diz: ainda que um exército se levante contra mim, meu coração não vai se abalar.
ainda que uma guerra se pronuncie contra mim e me cerque, eu não serei abalado, porque a minha fé é inabalável e a minha esperança está firmada no Senhor. Esta é uma palavra. Agora, eu quero ampliar este conceito. Depois de já ter refletido com você em 2 momentos, eu quero ampliar um pouquinho mais esse conceito. Eu quero falar um pouquinho inicialmente sobre o que Paulo fala lá no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 31 até o 39. E ele diz que o amor de Deus por nós, o cuidado do Pai por nós, é firmado numa aliança que é inquebrável, é firmado numa aliança que é inabalável, como diz o autor da carta aos Hebreus. Inabalável. Queridos, eu fico tão descansado nesse sentido. É claro que estou atento, estou sempre buscando me informar destas realidades históricas do nosso dia a dia. Estamos aí fechando 2 anos de pandemia. 2 anos enfrentando algo que é invisível para nós, mas tem causado um efeito danoso tremendo, que é a Covid-19. Quanta gente afetada, quanta gente vivendo sequelas, quanta gente que morreu, quanta gente que está chorando, quanta gente está se lamentando, mas sabemos que todas estas coisas faz parte dos planos de Deus, para um propósito, para um fim já estabelecido. Não há novidade, querido. Salomão, que não era profeta, Salomão, que não era homem de Deus no sentido de ficar falando essas coisas, ele diz que não há, ele diz lá no livro de Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu, tudo já está determinado. E nada acontece aqui na terra que já não tenha sido determinado pelo Senhor. E o Senhor não faz rascunhos. O projeto de Deus já está pronto. O desenrolar da história e o fim da história já está determinado. Agora cabe a mim e a você saber em que parte da história nós estamos, em que lugar vamos ficar. Se vamos ficar no lugar daqueles que o Senhor vai dizer: afaste-se de mim, que eu não te conheço, porque não houve fé, não houve esperança, não houve aliança com Ele. Houve, pelo contrário, uma vida que simplesmente se esvaiu com o tempo e não houve propósito. Ou vai estar ao lado daqueles à direita dele quando ele dizer: entra, abençoado do meu Pai, entra, filho amado, entra, herdeiro da promessa, porque você agiu de forma correta, forma alinhada na nossa aliança, no propósito do Pai para com você, porque você fez isso e isso e isso, e ele vai dizer lá uma relação de coisas, mesmo que você diga: Senhor, quando eu fiz isto? Mas quando você assumiu uma posição de fé, de esperança no Senhor, quando você colocou a sua vida nas mãos do Senhor e viveu de forma a agradá-lo, você fez por onde merecer o seu lugar junto a Ele, porque essa é a promessa dele. Ele não invalidou nenhuma promessa até agora e nem vai invalidar. Então, voltando ao texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: o que nós podemos esperar? Se aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou por nós, sendo nós inimigos de Deus, porque nós éramos pecadores sem confissão, sem reconhecimento dessa dependência, e ele entregou o seu filho por nós e propôs uma aliança de vida, e não somente de vida aqui, mas de vida eterna, de relacionamento, de bem-aventurança. Se ele não poupou, quanto mais não nos dará neste nosso caminhar com ele? Porque lá diz que nem a morte, nem a espada, nem os perigos, nada pode nos afastar do seu amor, do seu cuidado, da sua misericórdia por cada um de nós. Mas precisamos estar atentos a isto. Os nossos olhos precisam estar postos no Senhor. A nossa fé precisa estar depositada nas promessas do Senhor, na sua palavra,
que é infalível. E ele diz que em todas estas coisas, em todas essas situações que são contrárias aos nossos olhos hoje, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, contrárias às nossas expectativas hoje, em todas estas coisas, Ele nos faz mais que vencedores. Querido, precisamos aprender a nos entregar, nos lançar nos braços do Pai e confiar nele, sem deixar de ser lógico, inteligente, sensível às circunstâncias que nos envolvem, que nos cercam. Uma coisa é você ver algo ou ver uma situação que é contrária, você se envolver por ela, e murmurar, e questionar, e perguntar onde está Deus. Outra coisa é você olhar a mesma situação e dizer: o Senhor está no controle de todas as coisas. E você caminhar de forma segura, buscar as saídas que o Senhor tem sempre. Sempre o Senhor tem saída. Porque também é promessa dele: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Ele nos faz vencedor, querido, em todas as situações. É isso que eu quero deixar com você. Esse sentido dessa palavra, que em meio à provação existe a aprovação. Em meio a provas, há a situação de sermos aprovados e não reprovados. E a aprovação está diretamente ligado à sua fé. Que eu estou trazendo a você nestes dias esta reflexão sobre os fundamentos da fé inabalável. Não importa a circunstância. O que o salmista lá, primeiramente, diz foi: não importa a circunstância, não importa o que está em volta, se é a favor ou se é contra, mas mesmo que seja contra, e extremamente contra, ele diz que a minha alma não vai se abalar, porque a minha fé é inabalável. Claro, querido, eu entendo. Humanamente falando, não é fácil. Não é fácil um pai de família, de repente, perder o emprego e continuar com a fé inabalável. Mas esse é o grande desafio. Não é fácil faltar os recursos financeiros para faltar saúde. Não é fácil. Não é fácil ou o próprio estar num leito de hospital, numa UTI, e crer nas firmes promessas do Senhor. Não é fácil. Não é fácil para a família ver aquele parente seu num leito de morte ou debaixo de uma sentença. Mas quantas experiências temos vivido esses dias, das saídas do Senhor, e vamos ver muito mais. Vamos ver muito mais. É importante você saber que as guerras fazem parte, que a peste faz parte dessa questão histórica que temos passado e vamos passar ainda mais. E Jesus ainda disse: quando ouvirdes disso, e disto, e disto, e disto. Então ali tem uma relação de coisas que algumas delas já temos vivido. Ele diz: mas não é o fim, apenas o princípio de dores. Estamos vivendo sim um tempo em que eu posso determinar que seja princípio de dores, porque vai além da nossa expectativa vai além do nosso normal. E hoje já estamos chamando de um novo normal. Nem tudo está acontecendo do jeito que a gente quer, mas precisamos ter bom senso. Precisamos ter os nossos pés no chão, ao mesmo tempo que os nossos olhos firmados nos céus, no Senhor. Nossa alma descansando, nosso espírito descansando nas promessas daquele que disse: nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Na minha mão está escrito o teu nome. E ele diz mais: ainda que uma mãe que tendo gerado seu filho no seu ventre vier a se esquecer deste, eu, porém, jamais me esquecerei de você. Oh, maravilha de promessa, maravilha de palavra. E quando eu sei que o Senhor é fiel nas suas alianças, nas suas promessas, eu fico muito mais tranquilo. Eu dou glórias ao Senhor, eu aplaudo ao Senhor. Eu levanto minhas mãos e louvo e bendigo ao seu nome, porque você me conhece. Você sabe que eu já passei por muitas situações
tremendamente, extremamente constrangedoras, ao ponto de chegar a ser desenganado já pela medicina. De estar lá, a família avisada que dentro de dias, dentro de horas, seria o meu fim. Mas estou aqui já há quantos anos? Desde 94, 95, eu estou aqui. Glórias a Deus, porque Deus tem um propósito. E nada acontece, querido, com você. Nada acontece à tua volta. Nada acontece fora dos propósitos do Eterno. Guarda isto. Parece que eu sou repetitivo. Ainda desse alguém me diz, por que você não prega sobre o Espírito Santo? Por que você não prega sobre... enfim, lá deu uma listinha de 3, 4 itens. Por que eu não prego sobre isso? Querido, eu sou desafiado nesse tempo a trazer uma palavra de fé, de esperança. Talvez eu seja um desses pregadores do último tempo, da última hora, como alguns dizem. Não sei. Talvez estejamos nós todos vivendo a 12ª hora. Aqueles que vivem a 12ª hora. Naquele relógio de trabalhadores que Jesus traz a nossa lembrança através de uma das suas narrativas. Uns foram escolhidos lá para a primeira hora de trabalho, outros para segunda, para a terceira, para a nona, enfim. Mas há um grupo de pessoas que foram chamados para viver, trabalhar, produzir na última hora, no último período daquela história de trabalho. E tiveram os mesmos benefícios, ou seja, aqueles que vieram antes de nós e se esforçaram e se debateram e morreram, terão seus privilégios, terão a sua coroa, a sua retribuição. Nós também teremos. A glória de Abraão não é maior que a sua. Não, se você for fiel. Ele foi o pai da fé, ou seja, foi o primeiro, aquele que gerou o modelo em nós, nos humanos, modelo de fé. Ele foi. Ele é chamado o pai da fé. Isaac, filho da promessa. Mas você também tem fé, e você também tem promessa. Daniel foi testado lá na cova dos leões. E você já foi testado em que situação? Ou está sendo ainda testado em que situação? Qual é a tua grande prova de fé? Para os amigos de Daniel foi a fornalha. 7 vezes mais quente, 7 vezes mais acesa. E você está sendo testado em que situação? O que é que está 7 vezes mais provocando a tua fé? Nós olhamos a história e esquecemos que estamos vivendo uma história. Olhamos para o passado. Mas Pedro fez, Pedro falou, Pedro não sei o que, Pedro não sei o que lá. E você? Chega uma hora, querido, que eu não devo simplesmente olhar este nuvem de testemunhas, de homens de fé, mulheres de fé, que se levantaram e fizeram e aconteceram e entraram para a história. Nós estamos vivendo uma história. A história está sendo escrita com o nosso nome hoje. A história está sendo escrita com o nosso nome hoje. Nós somos os personagens, nós somos os protagonistas. E ao final dessa narrativa haverá heróis e haverá aqueles que não conquistaram nada, perderam. Como vai ser? Vinde benditos do meu Pai, porque você permaneceu firme na fé, confiou que o Deus que prometeu, Ele haveria de cumprir a cada dia, e ao final trazer a coroa, a glória, a vitória final? Ou você é daqueles que titubeiam? Ora crê, ora não crê. Eu conheço gente que não crê. Eu conheço gente que não crê. Eu conheço gente que tem hora que crê e eu fico, legal. Mas daqui a pouco, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Eu não sei se Deus quer, eu não sei se Deus vai fazer. Bom, o que está na palavra, o que já foi liberado profeticamente, vai acontecer. Se já não aconteceu, vai acontecer. Tenha certeza absoluta. Essas circunstâncias contrárias de hoje servem para uma coisa só: definir quem é e quem não é.
quem é e quem não é. Cuidado com o que você vê e com o que você ouve. Cuidado. Cuidado com palavras bonitas, mas que desviam a tua atenção, desviam a tua fé. Eu creio num Deus que é fiel. Eu creio num Deus que é Senhor da história, Senhor das circunstâncias, Senhor da minha vida. Nada acontece na minha vida sem que seja permissão dele, vontade expressa dele, ou uma permissão. Tá bom, faça, mas ele está no controle. Porque ele é assim. Nenhum de nós somos um robozinho na mão dele, que aperta um botão, vai para a direita, vai para a esquerda. Não. Por vezes ele fala, o caminho é este, o propósito, é a vontade expressa. Por vezes ele fala, tudo bem, faça. É assim. Mas eu preciso saber fazer, preciso saber decidir dentro do escopo da vontade dele. O escopo da vontade dele tem um limite. O escopo da permissão dele tem um limite. E quero te dizer mais uma coisa para encerrar essa reflexão. Essa parte de hoje. Quero te dizer mais uma coisa muito importante, que também está na palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 15, a primeira carta, capítulo 15, verso 58, ele diz assim, portanto, está concluindo, ele diz, portanto, vírgula, meus amados irmãos, meus queridos companheiros, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E obra do Senhor, querido, não é apenas e tão somente frequentar os cultos, dizimar, dar a sua oferta, abraçar um irmão e dizendo paz do Senhor. Não. Obra do Senhor é um conjunto que começa no teu particular, no teu individual, no teu conjunto de crenças, no teu conjunto de fé, no teu conjunto de visão de mundo, no teu conjunto de valores. Porque você foi chamado para anunciar as virtudes dele, anunciar a graça dele, anunciar a misericórdia dele. Você é uma testemunha que anda para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, como se tivesse uma grande plaqueta sobre a tua cabeça. Anunciar em todo o tempo, manifestar em todo o tempo o poder salvador, o poder restaurador, a graça e a misericórdia do Senhor sobre a tua vida e sobre a vida dos outros. É como se você estivesse dizendo, olha, eu sou testemunha de quem Ele é e o que Ele faz. E se você quiser igual, você tem que viver como eu vivo, crer como eu creio, andar como eu ando. É assim. Ser firmes e constantes na obra do Senhor não é se parecer com, mas na essência não é. Se você se parece com um que não teme a Deus, se você anda com alguém que não teme a Deus e age como um deles, é complicado. Na hora do vamos ver, na prova, você vai se parecer com quem? Com Jesus ou com um que não teme ao Senhor? Essa é a questão. Não estou dizendo para você não ter amigos, não é isso, não tem nada a ver. É outro assunto. Estou dizendo com quem você se parece. Você está dando testemunho do quê? Para quem? Com que propósito? Essa é a questão. Onde está tua alma, teu foco está firmado em quem? Em que direção? Eu queria ler para você numa versão que eu encontrei aqui, muito interessante. Está escrito nesse mesmo capítulo 15 de Romanos, 15 de 1 Coríntios. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Estou falando, a frase do tema que estamos falando é fé inabalável. Olha lá. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor, por vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu levanto a minha mão para declarar a bênção do Senhor sobre você. Fica firme, querido.
Fica firme, querida. Não se deixe abalar. Notícias ruins chegam. Notícias boas chegam. As notícias a respeito do Senhor já foram liberadas. Fica firme. Não importa o que os teus olhos veem. Não importa o que o teu ouvido ouça. Dentro de você foi lançada uma palavra. No teu interior foi lançada uma semente de esperança, de fé, que é baseado na palavra do Senhor. Uma palavra firme, que não se move. Tiago diz que o Pai das luzes, o nosso Deus, Pai das luzes, nele não há sombra, nele não há trevas, nele não há variação, ou seja, ele é o mesmo Deus que foi ontem, continua sendo hoje e continuará sendo sempre. Ele não muda. O que ele falou, ele cumpre. O que ele prometeu, ele cumpre. Se ele prometeu trazer, ele traz. Se ele não trouxe ainda, está trazendo. Vai chegar. Descansa. Seja firme. Então, meu querido, minha querida, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor fortaleça a tua fé. Se você não tem fé suficiente, peça a Ele que Ele dá. Ele não lança no rosto, ele não joga na cara. Ah, lembra aquele dia que você pediu fé, seu frouxo, seu mole, seu... Não. Ele libera a fé. O Espírito do Senhor atua a tua vida de tal maneira que a fé em você é fortalecida, é robustecida. E quando vier o vendaval, tem muita gente aí que está preocupada com aquele ventinho, aquela brisa mais forte. Querido, se prepara porque vendaval vai chegar. Tempestade forte vai chegar. Inundação vai chegar. Perturbação de toda ordem vai chegar. Mas você ficará firme. E Jeremias diz que aquele que teme ao Senhor, ele não teme os dias maus. Ele não teme o dia em que o sol é muito forte e não há sombra e não há águas para saciar sede. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão fincadas lá na palavra, lá embaixo na terra, de onde procedem todas as coisas. Fica firme. Fica firme. E eu oro para que o Senhor possa atuar na tua vida, trazendo fé renovada, esperança renovada, alegria renovadas sobre você, porque nós precisamos dessa renovação. Precisamos dessa fé, eu não diria no sentido da essência, de uma fé nova, mas eu falo no sentido da renovação da fé. Renovação da fé. Eu falo no sentido da renovação da esperança. Eu falo no sentido da renovação da alegria. Há motivos de sobra à tua volta para você se alegrar, para você celebrar. Então que seja assim. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. No coração, na alma, no espírito, na casa, na família desse que está ouvindo esta palavra agora. Traz, Senhor, este renovo de fé. Traz esse renovo de esperança. Traz esse renovo de alegria. De tal maneira que a expressão desta fé, a expressão desta esperança, a expressão desta alegria sejam inabaláveis. E ele possa se manter firme no meio de toda a situação contrária. Que ele possa ser um esteio, ele possa ser uma coluna mestra, para não somente sustentar-se a si mesmo no teu poder, mas também ser força para outros à sua volta. Que a palavra dele seja uma palavra temperada, equilibrada, sadia. Que a palavra dela seja uma palavra de esperança, seja uma palavra de visão profética. Que a palavra dela seja uma palavra de ânimo. Oh, meu Deus e meu Pai. Eu coloco cada um dos meus companheiros, cada um dos meus queridos, agora nas tuas mãos. Renovando sobre eles a palavra da fé, a palavra da esperança, a palavra que é inabalável. Para que, firmados na tua palavra, vençam o dia mau. E havendo feito isto, continuar firmes,
revestidos da tua armadura, fortalecidos no teu poder, enfrentando toda a situação adversa e o inimigo que tão de perto assedia para fazer abalar, para fazer tremer os alicerces da fé, os alicerces da alegria, os alicerces da própria estrutura física, falando sobre enfermidade, falando sobre doença. Renova, Senhor. Pega esse meu querido, pega essa minha querida agora, Pai. Coloca no teu colo. Tu que é Pai de amor, afaga, traz o teu carinho, manifesta o teu cuidado, para que cada um possa levantar as suas mãos e bendizer o teu nome, e possa junto comigo dizer: louvado seja o nome daquele que é, que era e que há de vir, aquele que se assenta no trono, aquele sobre quem repousa toda a autoridade, todo o poder, toda a majestade, o único que é digno de receber honra e glórias e poder para todo sempre. Aleluia. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querido, se você duvida que o Senhor possa fazer tudo o que Ele diz que faz e cuidar de você especificamente, há uma canção de fundo onde o intérprete, o cantor, ele diz: lembra, Senhor, lembra da tua palavra que diz que o Senhor não tem como. Uma palavra forte no cântico, na canção, mas ele diz: não há como o Senhor se esquecer de mim. Não há como, porque o meu nome, foi o Senhor mesmo quem disse, o meu nome está escrito na palma das tuas mãos. Quando Jesus foi cravado na cruz, os cravos, os pregos que perfuraram as mãos de Jesus e fez com que o sangue descesse, com aquele sangue foi escrito o teu nome no livro da vida, nas mãos do Senhor que traz vida. Ele não pode te esquecer. Fica com esta palavra, guarda isto. Uma semana abençoada para você que começa hoje. Já começou. Que prossiga. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Amém. Glórias a Deus. Shavuot Tov. Semana feliz e abençoada. Até mais.